Graça e paz, queridos do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje também é uma aula muito legal, uma aula muito impactante. Antes eu quero pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder, e assim também você vai estar fazendo a obra missionária. Você vai estar sendo um instrumento de Deus para outras pessoas. A lição de hoje tem um título, tem um tema, e é o ministério do Filho do Homem. Na lição passada nós falamos sobre o evangelho do Filho do Homem. Nós tratamos muito sobre a humanidade de Jesus. E naquela lição ficou muito claro para nós que a humanidade de Jesus era a prova do seu infinito amor por nós, porque ele se fez homem para salvar os homens. Vimos também que Jesus, ele conhece as nossas dificuldades e lutas humanas. E fechamos a lição afirmando que com Cristo é possível vencer todas as adversidades da vida. O texto da nossa meditação hoje está em Lucas, capítulo 4, do 14 ao 19, mas eu vou ler apenas 2 versículos que são palavras do próprio Jesus, do Filho do Homem. Diz assim, 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Temos os nossos objetivos hoje. Conhecer as características do ministério do Filho do Homem. Saber que o seu ministério, essa autoridade, ela foi outorgada pelo próprio Deus. E entender a importância do ministério de Cristo para a obra de salvação. Queridos e queridas de Deus, ensino, milagre e oposição são características ligadas diretamente ao ministério de Jesus, segundo nos afirma o evangelista Lucas. Suas ações, e manifestações sobrenaturais de poder chamaram muita atenção das pessoas para si e, ao mesmo tempo, levantaram controvérsias em outros grupos. Os seus atos ministeriais são muito parecidos com os atos ministeriais dos profetas do Antigo Testamento. Contudo, cada palavra, cada passo dado pelo mestre demonstrava que havia algo a mais nele. Jesus não era apenas um outro homem que fazia predições por inspiração divina, não. Na realidade, ele tinha uma missão carregada de esperança profética que evocava a chegada de um tempo especial de atividade de Deus sobre o povo. Eu quero aproveitar essa oportunidade agora, meu irmão, para profetizar sobre a sua vida pessoal, profissional, ministerial, conjugal, sua vida em família, já que estamos no começo do ano, que esse ano será um tempo especial de atividade de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Então veja que o ministério terreno de Cristo, ele foi imbuído de muita humildade. O Filho do Homem, ele dedicou-se inteiramente à sua obra. E mesmo em face a muitas oposições, inúmeras oposições que sofreu, ele permaneceu firme até o final. Agora deixa eu definir para você a palavra ministério, porque há muita confusão no meio evangélico. Ministério tem origem no latim minister, aonde está presente o comparativo minor, que significa menor. Ou seja, ter um ministério ou ser um ministro é, antes de tudo, tornar-se menor do que os outros para servi-los. A grandeza do ministério de Jesus está justamente nisso. Jesus, sendo Filho de Deus, se faz homem para libertar os cativos e reconciliá-los a Deus. Agora, esse ministério, ele era reconhecido. E aqui está detalhes maravilhosos para nós. Porém, antes de entrar nesse detalhe, eu queria fazer uma observação.
Lucas, ele menciona, na verdade, a idade que Jesus ele começou o seu ministério. Lucas 3:23 diz assim: Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. É um detalhe importante, porque era nessa idade, segundo o Antigo Testamento, que os levitas começavam também os serviços ministeriais, segundo Números capítulo 4. E também era essa idade que, segundo a tradição, o homem ele atingia a sua maturidade. Veja bem, desde os 12 anos, o Filho do Homem, o nosso Jesus, estava ciente do seu propósito, segundo diz Lucas, capítulo 2, 42 ao 50, aquela passagem muito conhecida, diz que José vai com Maria e Jesus a Jerusalém participar das festas, e quando eles retornam, eles percebem que Jesus não está com eles. Aí eles voltam e encontram Cristo debatendo com os mestres da lei. Ela vai vir e diz: olha, nós estávamos preocupados com você. E Jesus tem uma resposta para ela. 2,49. Por que me procuras? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Ou seja, ele estava ciente do seu propósito, ele estava ciente do seu chamado, ele sabia da sua vocação. Porém, entretanto, todavia, ele aguardou o tempo certo para exercer o seu ministério. E aí está a maior dificuldade minha e maior dificuldade sua: esperar. Sabemos do chamado, sabemos do propósito de Deus para nós, mas não queremos esperar o tempo. E respeitar o tempo é importantíssimo para que o ministério tenha êxito. Foi o que aconteceu com Jesus. Assim que deu início às suas atividades ministeriais, a Bíblia diz que a sua fama se percorria todos os lugares e todas aquelas comarcas. Glória a Deus por isso. Então, aguarde, espere, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o final. Então veja, voltando ao reconhecimento do ministério de Jesus, o primeiro que reconheceu o ministério de Jesus foi o próprio Senhor, o próprio Deus. Seria insuficiente se as pessoas reconhecessem Jesus como alguém especial, sem que o reconhecimento de Deus fosse evidenciado. Por essa razão, antes de torná-lo célebre entre o povo, o Filho do Homem foi afirmado pelo céu. No batismo, você conhece essa passagem muito bem, a Bíblia diz que o céu ele se abriu, uma voz, a voz de Deus disse assim para Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Naquele momento exato, estava sendo identificado publicamente o unigênito da criação. O ministério de Jesus, querido, começou com um aval celestial. Foi Deus eterno quem validou a sua missão. Isso nos leva a uma reflexão, e eu não posso passar aqui correndo. E guarde isso no seu coração, no nome de Jesus. Nenhum reconhecimento humano supera o reconhecimento divino. Vou repetir: nenhum reconhecimento humano supera o reconhecimento divino. Ao contrário, ainda que não haja reconhecimento por parte dos homens, o reconhecimento de Deus te habilita para a missão, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Também foi confirmado o ministério de Jesus pelos anjos. Os anjos, eles tiveram um papel assim importantíssimo no ministério de Jesus. Das 16 citações que Lucas ele faz sobre os anjos no seu evangelho, 12 estão atreladas ao nosso Senhor. Primeiro foi Gabriel. Gabriel foi aquele anjo que foi anunciar que Maria seria mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 35. Depois do nascimento de Jesus, o anjo foi falar com os pastores em Belém, anunciar a chegada do Messias. Lucas capítulo 2, versículo de número 11, que diz: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus, após triunfar na tentação do deserto, a Bíblia diz que
quando Satanás vai embora, os anjos vêm para servir a Cristo. E no Getsêmani também foi a mesma coisa. Os anjos apareceram para confortar Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 22. Então veja que o ministério de Jesus era também reconhecido pelos anjos. E outro que reconhecia bem o ministério de Jesus foi os demônios. Não só reconheceram, como temeram. E aqui, irmão, merece o destaque, né? Com a autoridade que o Filho do Homem enfrentava esses espíritos malignos. Em Lucas, os demônios, ao perceberem que Jesus estava se aproximando, eles ficavam aterrorizados, apavorados. E eles começavam a se manifestar. Uns diziam: bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Outros diziam: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Outros diziam: que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Agora, olha que detalhe interessante. O Filho do Homem, ele não invocava qualquer lista de divindade. Jesus não recitava fórmulas de encantamento. Jesus não fazia uso de qualquer parafernália mística, nada disso. Uma simples frase de repreensão, irmãos, era suficiente para fazer calar os demônios. Lucas capítulo 4, 35, né? Havia um homem na sinagoga que foi acometido de um espírito maligno, diz o texto. E Jesus percebendo, ou seja, o demônio percebendo que Jesus estava ali, ele questiona, ele vai falar: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és, Santo de Deus, graças a Deus, aleluia, irmãos, aleluia. Por isso que é bom estar em consagração, por isso que é bom estar em santidade. Aí Jesus é muito simples, Jesus é extraordinário. Jesus virou para aquele demônio e disse: cala-te e saia. E a Bíblia diz que naquele instante, o demônio partiu em retirada. Então, o ministério de Jesus era reconhecido pelo Pai, era reconhecido pelos anjos e temido pelos demônios. Até os demônios reconheciam o ministério do Senhor Jesus. Agora, o ministério também do Filho do Homem, ele era diferente porque não buscava a exaltação do seu ego. Jesus não buscava isso. Jesus não buscava a exaltação da sua pessoa. Jesus também não buscava isso. O ministério de Jesus, do Filho do Homem, era diferente porque o ministério que buscava a salvação dos perdidos. Você vai ver que a partir da narrativa de Lucas, é fácil perceber que determinada classe de pessoas recebiam uma atenção especial do nosso Senhor. Tinham as mulheres, né? A palavra mulher aparece dezenas de vezes aqui no Evangelho de Lucas. Isso é impactante, porque numa cultura social e religiosa em que as mulheres não tinham valor algum, meu Deus do céu, está repleto aqui de apontamentos, né? Direcionamento às mulheres. Meu Deus, isso aqui é extraordinário. Não só as mulheres recebiam a atenção devida do mestre, mas os pobres também recebiam a atenção, era uma classe bem que excluída, e Jesus estava todo o tempo, na verdade, fazia questão de estar falando com aquelas pessoas, de estar abençoando aquelas pessoas com palavras boas, com palavras de edificação, mas não só também os pobres, as crianças, meu Deus do céu, as crianças. Jesus abençoou muito as crianças. Tinha criança, Jesus estava próximo. Então Lucas deixa claro que o Filho do Homem, ele agiu como defensor dos desfavorecidos. O ministério do Filho do Homem, ele é diferente porque ele transpôs barreiras. Barreiras geográficas, barreiras religiosas e barreiras culturais. Que coisa tremenda. Logo no início, né, do seu ministério,
Jesus ele vai deixar claro que a sua missão não se restringia a uma área geográfica específica. O Messias ele transpôs barreiras territoriais, fez milagres em terras gentílicas, não mediu esforços para estar onde os necessitados eles estavam. Você vai lembrar que certa ocasião ele enfrenta uma tempestade poderosíssima no mar da Galileia para que pudesse libertar um jovem possesso por uma legião de demônio lá nos Gadarenos, Lucas capítulo 8. Então veja, ele transpondo barreiras geográficas, onde ninguém ia anunciar as boas novas, Jesus fazia questão de ir. Barreiras também religiosas. Muitos conflitos religiosos entre os judeus e os samaritanos não impediu que o Filho do Homem exercesse o seu ministério. Em determinada ocasião, o capítulo 17 de Lucas diz que ele vai a Samaria. Olha isso, nós sabemos da luta, da guerra que existia entre os samaritanos e os judeus. Se odiavam, mas Jesus não estava nem aí para isso. Então diz que ele vai a Samaria e ali ele curou 10 leprosos de uma só vez. Quando operou tal milagre, Jesus não fez distinção entre leprosos judeus, entre leprosos galileus, nem leprosos samaritanos. A Bíblia diz que eram todos foram curados. E Lucas é aquele que vai fazer questão de registrar que apenas o samaritano voltou para agradecer ao nosso Senhor. Então, eram barreiras religiosas que o nosso Jesus ele transpassou. Também tinham as culturais. Essa, para mim, era mais difícil, porque entende-se por cultura o conjunto de tradições transferidas de geração a geração. Isso era tão sério naquela época, era observado tão ao extremo, a ponto das pessoas serem condenadas à morte caso rompesse com essas tradições. Entretanto, as barreiras culturais jamais impediram Jesus de anunciar a salvação a qualquer um que necessitasse, mesmo diante de conflitos culturais judaicos e cultura helenista, relativa à Grécia Antiga, imposta pelo Império Romano. O Salvador ele recebeu os gregos, ele fez refeição com os publicanos e deu atenção devida às mulheres. Outro diferencial no ministério do Filho do Homem é que o ministério do Filho do Homem, como nós lemos em 4:18, veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. A expressão ano aceitável do Senhor, em Isaías 61, é uma alusão ao ano jubileu, quando as dívidas entre os povos elas eram perdoadas, Levítico capítulo 25. Jesus ele fez dessa referência para anunciar os desígnios do seu ministério. Diferente do ano jubileu, o ano aceitável não representa qualquer ano do calendário civil. Trata-se, na realidade, de uma referência à era da salvação que teve início com o advento do Messias. Em essência, essa é a mensagem que Jesus estava anunciando. Que mensagem era essa que Jesus estava anunciando? Que aos pobres eram ministradas boas novas, que os cativos seriam libertos, que os cegos teriam visão, os oprimidos seriam libertados. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O ano jubileu israelita acontecia a cada 50 anos, ou seja, a cada ciclo de 7 anos sabáticos. O propósito maior dessa data era equilibrar o sistema econômico da nação. Nessa ocasião, os escravos eles eram libertos e retornavam ao convívio das suas famílias. As propriedades que haviam sido vendidas eram devolvidas aos seus primeiros donos. Todas as dívidas dos povos eram canceladas. A terra ela permanecia em repouso absoluto. Enquanto homens e animais descansavam, as pessoas, o povo, eles se alegravam em Deus. Jesus, ele anunciou o ano aceitável do Senhor e em seu ministério ele realizou aquilo que ele prometeu.
não em termos políticos ou econômicos, mas no sentido espiritual. Com a sua chegada, foi aquilo que nós lemos, os pobres de espírito receberam boas novas, os quebrantados de coração foram curados, os cativos foram libertos, os cegos recobraram a sua visão, os oprimidos tiveram as suas cargas aliviadas. Graças a Deus. E é importante destacar aqui que Jesus termina a citação do texto do Antigo Testamento de Isaías 61 e omite a parte final do versículo. E existe um porquê disso aí. Porque a parte final do versículo de Isaías termina: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele omite aqui em Lucas capítulo de número 4. Por quê? Porque Jesus sabia que ele viria a este mundo duas vezes. A primeira para salvar e a segunda para julgar. E para julgar, ele ainda não veio, ele está vindo. E eu quero terminar essa nossa reflexão dizendo o seguinte: que o Espírito do Senhor nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessária para darmos continuidade à missão não está embasada em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o final. Não perca o foco pelas barreiras que vão se apresentar. Não diminua a cadência devido às dificuldades que vão se levantar. Continue resoluto como Cristo, crendo que ele é aquele que nos garante a vitória no nome do Senhor. Seja abençoado, uma semana abençoada para você e toda a sua família. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.